O Danilo. Não, brincadeira. Rodrigo. Foi de propósito, né? Agora você. Então, eu acho que 4 milhões de reais por mês para o cara ir fazer bolsa de gelo na Holanda me parece completamente despropositado, entendeu? E assim, ainda mais o Júlio mencionou aí, vai passar, vai jogar muito meia boca até o fim da Copa, até acho que a análise do Júlio faz sentido, mas é um absurdo, né? Ele tá recebendo um salário que o Corinthians está aí tendo dificuldade para pagar, tanto que tá com uma dívida de 30 milhões de reais de bônus, essas coisas todas que tem para pagar para ele, para no meio dessa situação ele sair para Holanda, ficar conversando no WhatsApp no banco enquanto tá rolando um jogo importante pro time do Campeonato Brasileiro. Eu acho totalmente despropositada essa atitude do Memphis em relação ao Corinthians, desrespeitosa até. Pois é, Arnaldo, chegamos no ponto, né? Ele vai para a Holanda, mas só que tem todo esse pacote aí. 4 milhões, já trouxe uns 2 amigos para jogar aí no Corinthians. Ele meio que dá as cartas por ali, né? Me parece. Não, parece não, é certeza. Mas assim, vamos lá. Vai começar a acontecer, já está acontecendo com muitos jogadores nessa faixa de idade, há 3 meses da Copa do Mundo, o seguinte dilema, né? A vontade de disputar o Mundial por sua seleção, provavelmente o último Mundial de suas carreiras, e a necessidade de jogos em sequência pelos seus clubes até lá. Não é só a cabeça do Memphis que está dividida, é a de vários jogadores. Isso vai ficar mais claro, talvez, na volta da data FIFA para muitos deles, né? O que chama atenção no Memphis é justamente essa autonomia que ele tem desde o início no Corinthians e que torna o clube refém dele, mais ou menos como o Santos é em relação ao Neymar, né? Então, quando o Corinthians publica a nota pós acontecimento que o Rodrigo narrou bem, incluindo o WhatsApp no banco de reservas no segundo tempo do jogo, quando o Corinthians publica a nota da lesão, se rendendo ao fato de que o jogador vai para a Holanda se tratar conforme previsto no contrato, o Marcelo Paz, executivo de futebol, no dia de sorteio da Copa do Brasil, diz que a prerrogativa da seleção holandesa sobre o tratamento do Memphis se impõe, a gente constata simplesmente que o clube está de joelhos. E aí vamos ao raciocínio do Júlio Gomes, que eu acho que é muito pertinente. O tipo de lesão do Memphis, normalmente 3 a 4 semanas. Lesão muscular no músculo da coxa. Então, você coloca 3, 4 semanas para frente. E aí você projeta como estará o calendário brasileiro e a quantos dias estará a apresentação da seleção holandesa para a Copa do Mundo. De fato, vai ser raro a gente ver o Memphis com a camisa do Corinthians até a Copa do Mundo. E já estava raro nos jogos fora de casa, isso ficou claro desde o começo do ano. Vai ficar mais raro. Aí tem um outro ponto que eu acrescento. O Memphis vai continuar no Corinthians pós-Copa? Né? Porque eu acho que esse é o segundo ponto. Né? Eu vi também o Marcelo Paz dizendo em outra entrevista que o ideal seria resolver a questão de renovação do Memphis antes do Mundial. Renovação do maior contrato do futebol brasileiro, um dos. E aí, qual será o plano do Corinthians, que vive uma ebulição política desgraçada, tem eleição no final do ano? O que o Corinthians pensa em fazer com esse tipo de jogador, que ele é bom no campo quando joga, mas não está sempre presente, depois da Copa do Mundo? E aí, qual será a motivação desse atleta depois da Copa do Mundo? Tem um monte de coisa envolvida nesse pacote que custa 4 milhões de reais por mês, né? Então, fora os penduricalhos. Então, é bem polêmica essa situação. A gente sabe que o torcedor do Corinthians gosta muito do Memphis, mas o Memphis gosta tanto do Corinthians quanto da seleção holandesa, né? Então, esse dilema ele vai ficando cada vez mais
latente à medida que a Copa se aproxima, né? E é uma questão que o Corinthians vai precisar resolver, né? Se ele decide ficar com o jogador caríssimo, com essas condições todas, ou se ele toma uma atitude, talvez a primeira atitude em relação às suas finanças, simbólica, né? Ou se ele parte para um plano mais modesto em relação ao seu elenco de futebol. Bom, o Júlio, no meio disso tudo tem essa grana aí, 4 milhões, não é que o cara ganha um troco. As conversas estão falando, queremos renovar, mas em outras condições, em outra base. O Corinthians já deve uma grana pro Memphis. A coisa tá, sei lá. Exato. Eu acho que o Memphis deve estar com medo de ir embora do Corinthians e nunca ver essa grana na vida dele, né? O que pode muito bem acontecer. Eu já falei algumas vezes e para mim está ficando cada vez mais cristalizada essa opinião. Eu acho que seria um erro do Corinthians renovar o contrato do Memphis. Eu acho que o Corinthians deu sorte com o Memphis. Ele traz um cara, vários clubes brasileiros, para falar de alguns casos aqui, ó. O próprio São Paulo, com o Daniel Alves, de forma não tão recente, com o Oscar, de forma mais recente, e outros, né? Outros clubes brasileiros com grandes jogadores. Você faz aquele contrato totalmente fora da realidade de um clube. Não estou falando aqui do Flamengo, que está com as finanças em dia. Estou falando de clubes que estão devendo na praça, que estão com as suas finanças estranguladas, fazem contratos absurdos, aí vem com aquele conto da carochinha de que o patrocinador vai pagar, estamos buscando parceiros para conseguir viabilizar a contratação, isso aqui. No fim das contas, o contrato é com o clube, não é com o patrocinador. Quem vai ficar devendo, quem vai tomar transfer ban se não pagar vai ser o clube e por aí vai. E o Corinthians deu sorte, porque com o Memphis deu certo esportivamente. Quer queira, quer não, o Memphis pode não ter sido... ganhou sozinho a Copa do Brasil. Não ganhou sozinho a Copa do Brasil. Mas o Corinthians, de fato, ganhou o Campeonato Paulista depois de tantos anos, ganhou a Copa do Brasil depois de outros tantos anos, e ainda de quebra, ainda ganhou cereja do bolo, ainda ganhou essa Supercopa em cima do Flamengo, que teve o gosto todo especial e tal. Então o Corinthians ganhou 3 títulos nessa era Memphis. Amigo, acaba o contrato agora, depois da Copa do Mundo, que maravilha. Veio o cara, deu certo, ganhamos títulos, recuperou-se, digamos assim, esportivamente o dinheiro que é gasto com salário e obrigado. Siga a tua vida. Vai fazer o que com o Memphis depois da Copa. Thank you very much, muito obrigado, exatamente. Exatamente. Thank you very much, muito obrigado. E, gente, o Memphis vai jogar 2 ou 3 jogos até a Copa do Mundo. 2 ou 3, mas tem 18 até lá. 18, mas quantos deles vai estar machucado? Se o Arnaldo 18 é muito pouco, 3. Se o Arnaldo olhar a tabela aí de jogos do Corinthians em casa, deve ter aí, ó, Arnaldo, vê aí pra nós aí. Um Corinthians e Palmeiras aqui, um Corinthians e São Paulo ali, acabou. E é isso aí, meu. Não vai jogar lá na Arena da Baixada, não vai jogar no sintético do Atlético Mineiro, não vai jogar em uma porrada de lugar. É um mês da Copa do Mundo, Tironi. O Memphis está naquele grupo, porque tem o grupo de jogadores que precisa jogar para ser convocado. Neymar. Neymar, por exemplo, né? Eu acho que o Neymar pode jogar o quanto quiser que não vai ser convocado, mas tem vários jogadores de várias seleções do mundo. O Arias veio um pouco com essa pegada aqui para o Palmeiras também. Jogadores que precisam jogar para estar em ritmo para serem convocados. E outros que, ao contrário, já sabem que estão convocados e não querem jogar, não querem se machucar antes da Copa do Mundo. Esse é o caso do Memphis. Muito bem. Olha, e fora de campo... Fala, Rodrigo. Não, o que eu acho que, no geral, eu não tô falando só do Memphis, não. A gente é muito condescendente com o jogador, vai jogar a Copa do Mundo. Olha, eu tava olhando as estatísticas aqui da Europa. Harry Kane vai jogar a Copa do Mundo, tem 48 gols na temporada. Vinícius Júnior vai jogar a Copa do Mundo, 17 gols, 9 assistências. Vai ver se na Europa alguém fica falando, não, o cara tá chegando perto da Copa do Mundo, vamos poupar ele aqui na Champions. E aí eu não tô falando só do Memphis, não. Arrascaeta no Flamengo, todos esses outros que vai chegando 6 meses, eles começam a jogar meia boca, digamos assim, perto, porque vai jogar a Copa do Mundo e daí quem paga o salário é o clube. Eu acho que ele tem que jogar até o limite, se contundir antes da Copa, problema acontece. É coisa da vida, mas ele tem que jogar pelo clube que paga ele. Eu acho muito condescendente essa visão de ele tá se poupando para a Copa do Mundo. Não tem esse tipo de aceitação quando é na Europa, entendeu? Diga aí.